Alô, torcida do Flamengo, eu gostaria de dizer uma coisa. Domingo, nós vamos começar a ter uma noção, uma medição do nível que está essa equipe do Tite. São duas equipes muito fortes, né, Jorge? O Flamengo tem um baita de um elenco. Acho que o Flamengo tá e uma defesa, um pouquinho na frente, hein? E meio que já se esperava isso, até pelo histórico do Tite, né? Uma defesa que tem tomado pouquíssimos gols. E esse quem ganha o Fla-Flu, Bernardo? Flamengo. Sormani. Flamengo. O Fluminense vai jogar com o time Domingo misto, às 4h. Com o time contra misto. o Flamengo, que é um dos melhores times do Brasil. Tomou um gol só. Tomou um gol só. Esse aqui acho especial para falar então como vem esse Flamengo para o clássico contra o Fluminense no próximo domingo. Com isso, o Flamengo deve ir a campo com Rossi no gol. Fora de campo ainda tem uma diferença bem grande, mas dentro do campo o Fluminense hoje, para mim, hoje não, já há alguns anos, é a grande pedra no sapato do Flamengo. O João tá falando aqui, ó, mas pelo menos o Fluminense é campeão da América. Acabou de falar aqui. Ué, mas o Flamengo tem 3 também, né? Ih, rapaz. E tem o time reserva. Só que o time reserva do Fluminense, por melhor que seja, enquanto reserva do Fluminense, é inferior ao time titular do Flamengo. É importante que se coloque isso. Então, Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o Flamengo. Eu trouxe um compilado aqui muito bom aí sobre esse clássico Flamengo e Fluminense, domingo às 4h aqui. Dessa vez vamos antecipar e reagir aqui o que a mídia esportiva aí, né, falando sobre esse clássico. Se o Flamengo é favorito ou o favoritismo é do Fluminense. Lembrando que o Fluminense pode entrar com o time reserva ou o time misto, sendo assim o Flamengo tem a obrigação de ganhar. Então aqui nesse compilado aqui está muito bom. Então já vai deixando aquele seu like aí. Seu like ajuda demais. E é aquilo. Seu palpite sobre esse clássico aí. O Flamengo vai ter novidades. E também temos a provável escalação do Flamengo nesse vídeo aqui. Então, mas sem mais enrolação, vambora com mais um vídeo. Vai deixando seu like e se inscrever no canal. Então vambora com mais um vídeo aí, galera. Tamo junto aí. Falando nisso, entrando aí no assunto com a nação rubro-negra, alô, torcida do Flamengo, eu gostaria de dizer uma coisa. A torcida do Mengão está empolgada neste ano de 2024, com o início do trabalho do Tite. Até pouco tempo existia uma crítica e no momento há uma euforia, principalmente após a vitória obtida diante do Boa Vista, que realmente o Flamengo fez a sua melhor partida do ano. Mas eu gostaria de colocar o seguinte ponto. O Flamengo até agora jogou partidas pelo Campeonato Carioca, teve 2 clássicos contra Vasco da Gama e Botafogo. O jogo de domingo, Fla-Flu, é o jogo mais difícil e complicado para o Flamengo até o momento nesta temporada de 2024. Então, domingo, nós vamos começar a ter uma noção, uma medição do nível que está essa equipe do Tite. Porque é o seguinte, o Fluminense é um time melhor do que o Vasco e melhor do que o Botafogo. Não há a menor dúvida disso. O Fluminense é um dos melhores times do Brasil hoje. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores da América e o Fluminense, como eu já citei anteriormente, melhorou o seu elenco, mesmo perdendo o Nino, mas ele fez contratações que deram mais opções ao Fernando Diniz. Então, o Fluminense tem um grande time e tem um elenco melhor do que o do ano passado. É um time com uma média de idade elevada? É. Porém, é um time de extremo talento. E outro detalhe, a rivalidade muda esses jogos. Fluminense e Flamengo, quando entram em campo para se enfrentar, eles se transformam. São jogos diferentes, são campeonatos à parte. Então, domingo, 4h no Maracanã, na minha avaliação, será o primeiro grande teste do Flamengo do Tite. Estou vendo muita gente empolgada, porque o Flamengo não está levando gols. Isso é um mérito. Aproveite a Eletro Week do Mercado Livre. Realmente, porque quem gosta de desmerecer fala o seguinte: mas tá jogando contra ninguém. Campeonato estadual é fraco, campeonato carioca é fraco. Perfeitamente. E aí eu faço a seguinte pergunta: quantos times jogando campeonatos estaduais no Brasil estão há 8 jogos
sem levar gol? Vai ser difícil responder essa. E esse é um mérito, indiscutivelmente, do time do Tite. E quem acompanha o trabalho do Tite há muito tempo sabe que essa é uma das marcas das equipes do Tite. São equipes muito fortes defensivamente, equipes muito equilibradas, que levam poucos gols e que são muito eficientes, que vencem os jogos muitas vezes por 1-0, 2-0, mas vencem os jogos. Então os times do Tite são times assim, times equilibrados, times competitivos. E agora ele tem em mãos um elenco com muita qualidade técnica. E ele está descobrindo dentro desse elenco jogadores jovens que podem se tornar ótimas opções. O maior exemplo no momento é o Igor Jesus. Então, nação rubro-negra, parabéns pelo momento do Flamengo. Grande vitória contra o Boa Vista, mas conselho de amigo, não se empolgue, porque domingo é que vamos ver realmente como está o time do Flamengo. E o que eu espero, que vai ser um grande jogo, e acho que o Flamengo tem tudo para repetir uma grande atuação. Porque o Flamengo está formando um grande time. O De La Cruz está cada vez mais adaptado e se encaixando numa posição ali no meio-campo como um segundo jogador. O Luiz Araújo está muito bem lá pelo setor direito. O Vinha chegou e já deixou uma boa impressão. O Igor Jesus está mostrando serviço e muita qualidade. O Flamengo tem um elenco com muitas opções e tem tudo para dar certo com o Tite e se tornar realmente um time competitivo e candidato aos títulos na temporada. Mas desculpem ser repetitivo. Domingo é o primeiro grande jogo e teste do Flamengo na temporada. O Flamengo enfrentará no domingo um time que entra na relação daqueles que vão disputar com ele os principais títulos da temporada. O Fluminense, junto com o Flamengo, é o favorito para ganhar o Campeonato Carioca? É. Então, o Fluminense se colocou numa posição de ser um time que vai disputar os principais títulos, assim como o Flamengo. E domingo, por isso eu estou dizendo, é um jogo muito interessante que nós vamos poder medir esse nível de atuação da equipe do Tite, a evolução da equipe do Tite. E aí, se o Flamengo vencer, jogando um grande futebol, como jogou contra o Boa Vista, eu acho pertinente uma empolgação. A gente vai saber agora do Pedro Henrique Torre. O Flamengo jogou na terça, então tá prontíssimo e descansado, lembrando que vale a liderança da competição e a proximidade do troféu da Taça Guanabara, não é isso, Pedro? Exatamente, Bruno. Tudo bem? Um grande abraço para você aí, beijo para Mari, abraço para o Breila também, para o Marra, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Vale bastante, né? Porque os dois times estão empatados ali em pontos, 21-21 no topo, mas o Flamengo tem ampla vantagem no saldo de gols, 17-10 em relação ao Fluminense. Então joga basicamente pelo empate para manter a liderança, e na última rodada o Flamengo enfrenta o Madureira e o Fluminense e o Botafogo. O Fluminense também as voltas aí, como estava destacando o Cícero, com a Recopa, então foi uma viagem bem desgastante. O Flamengo teve esses dias aí para se preparar e até para recuperar alguns jogadores, como o Pulgar. Tinha suspeita ali, poderia ser dengue, estava com febre, mas se recuperou, está treinando, então deve ser novidade, digamos assim, nesse domingo no Fla-Flu. Nos últimos dias aí, ontem até os companheiros do GE destacavam a informação de que o Tite deu uma leve puxada de orelha no Gabigol, enfim, uma manifestação no vestiário depois da vitória sobre o Boa Vista por conta de um pedido do Gabigol que ele tinha ali queria bater o pênalti, que o Pedro teve a oportunidade de bater e acabou desperdiçando, porque o árbitro não deixou até que as substituições foram feitas, o pênalti e a substituição iam ocorrer mais ou menos no mesmo período, mas o árbitro não autorizou a substituição. Naquele momento o Gabigol pedia ali, posso entrar, posso bater, o Tite pedia até, calma, vamos ver e tudo mais, isso aqui, e aí depois o Tite se manifestou na frente de todos até no vestiário, falando ao Gabigol que a prioridade era de quem estava dentro de campo, que isso deveria ter mais respeito em relação
a instituição, enfim, a camisa, mas foi mais uma manifestação do Tite, e o Gabigol inicialmente entendeu, compreendeu, e não vamos ver se terá futuramente algum tipo de repercussão, mas no momento ficou por aí. O Gabigol, nesse momento, reserva, contrata até o fim do ano, e aí ele está em conversas, digamos assim, para renovar, meio paralisadas nesse momento, mas o contrato dele até o fim do ano, então fica sempre essa questão do Gabigol. No domingo, tendência, Pedro de novo no ataque, 8 gols em 8 jogos na temporada, se a gente contabilizar aqueles 2 amistosos nos Estados Unidos, lembrando que o Pedro foi vaiado também quando foi substituído no jogo contra o Boa Vista. Bruno. Valeu, Pedro. O Pedro é sempre um personagem, o Gabigol, claro, mais ainda. Obrigado, viu? Então, domingo, tá? Quem ganha o Fla-Flu, Bernardo? Flamengo. Sormani. Flamengo. Francigani. Empate. Você, Quesada. Flamengo sem muita convicção. Fla-Flu. Caramba. O Fluminense vai jogar com o time Domingo misto às 4 da tarde. Com o time contra misto. o Flamengo, que é um dos melhores times do Brasil. Tomou um gol só. Tomou um gol só. Esse aqui acha que vai empatar e esse aqui... Sem diz que não- convicção. diz que Você falou vai empate, fazer. Facinho? E você... Cara, é Fla-Flu, né? Mas vai dar Flamengo. E se for um empate, é um bom resultado pro Flamengo. É porque ele cabe em primeiro lugar. Exatamente. Ele mantém a primeira posição Pelo e joga saldo de contra o gols. Madureira depois. Então, o Fluminense tem que Se vencer pegar a o jogo. escalação do Fluminense, vamos lá. Provável, tá? É, provável. Vamos lá. E a Fábio. gente... vai, fala. O Fábio deve jogar. Fábio deve jogar o Guga. O Guga, porque o Samuel tá machucado. Pois é, vai correr risco de machucar o Guga pra chegar contra a LDU na volta e não ter lateral. Vai jogar Não o vai nada. Justin, que é o... É verdade, tem O o Justin, que é o lateral. Bieber. Gente, acabou o programa. Tem o clássico com o Flamengo no Maracanã. Transmissão no Domingão da Band. Já vai avisando, contando para todo mundo. E o Thiago Carvalho, que também mostrou essa história lá do Equador, esse 1-0 para a LDU, já está no Maracanã e agora fala sobre o clássico do final de semana. Thiago, para você aquele bom dia bem especial. E a dúvida por aqui é a seguinte: será que o Diniz ele vai de time titular ou reserva contra o Flamengo? Muito bom dia, Renata. Bom dia, Denilson. Bom dia a todos. Muito dificilmente o Fernando Diniz vai colocar o time titular para esse jogo contra o Flamengo no domingo. Isso porque, principalmente com o resultado de ontem, essa derrota por 1-0, o Fluminense tem agora essa missão de reverter o resultado quinta-feira aqui no Maracanã. A tendência é que o Fernando Diniz coloque alguns titulares relacionados na partida, mas que leve a campo aquele time alternativo, assim como ele já fez contra o Madureira no jogo que antecedeu aí esse primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Portanto, ele deve repetir essa estratégia. O Samuel Xavier, a gente sabe que é um dos desfalques, ainda está se recuperando da lesão, não tem condições de jogo, é um jogador que provavelmente sequer será relacionado. Os demais podem ser relacionados, mas dificilmente começam esse clássico contra o Flamengo. Já do outro lado, o Flamengo aí que tem o Tite com 5 clássicos já defendendo as cores do rubro-negro, ainda não venceu apenas o Fluminense aqui no Rio de Janeiro, entre os outros grandes. Portanto, um desafio a mais aí para esse clássico do Flamengo. Lembrando que é um duelo direto pela liderança da Taça Guanabara. Isso porque tanto o Flamengo quanto o Fluminense dividem ali a primeira posição, cada um com 21 pontos. Então, quem vencer esse jogo na penúltima rodada pode encaminhar o título da Taça Guanabara. Mas o Flávio Amêndola preparou uma reportagem especial para falar então como vem esse Flamengo para o clássico contra o Fluminense no próximo domingo. Com isso, o Flamengo deve ir a campo com Rossi no gol, Varela na direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Que é o momento da história, onde, pelo menos que eu lembro, né? Não tô falando de 55, porque eu não era nascido, só o Fernandão. Que os dois times chegaram mais equilibrados para um clássico, independentemente de time A ou B. São situações do clube, de clubes. Eu acho que só dentro do campo. Fora de campo ainda tem uma diferença bem grande, mas dentro do campo o Fluminense hoje, para mim, hoje não, já há alguns anos, é a grande pedra no sapato do Flamengo. O João tá falando aqui, ó, mas pelo menos o Fluminense é campeão da América, acabou de falar aqui. Ué, mas o Flamengo tem 3 também, né? Ih, rapaz, aí virou o Fla-Flu mesmo. Começou o Fla-Flu. Mas vai ser interessante o jogo. Vai ser um jogão. Vai ser interessante. Jogo bom, mesmo o time alternativo do Fluminense, tem jogadores de muita qualidade, vai ser legal ver se ele jogar, é claro, o Renato Augusto jogando no Rio, numa equipe que não é o Flamengo,
Contra o Flamengo? Contra o Flamengo no Maracanã. O Maracanã que ele mesmo disse que ia para ver jogos. Enfim, é legal pra caramba. Para ele deve ser uma sensação muito, muito diferente. Você vai domingo? Ver o jogo? Não, domingo eu tenho outro compromisso muito importante. O Master? Não, domingo eu faço 44 anos. Vamos tacar ovo, segunda-feira. Tá me escondendo o jogo. São duas equipes muito fortes, né, Jorge? O Flamengo tem um baita de um elenco. Acho que o Flamengo tá e uma um pouquinho na defesa, frente, hein? e meio que já se esperava isso, até pelo histórico do Tite, né? Uma defesa que tem tomado pouquíssimos gols. E esse gol apenas. Ó, eu quero até me desculpar com o zagueiro do Flamengo. Como é que chama o nome composto? O Léo? Fabrício Bruno? Fabrício Bruno. Ele é bom de bola. É que eu tinha visto um jogo dele, eu achei ele muito bom de bola. Ele é rápido, ele é bom, ele é um jogador extraordinário, esse Fabrício aí. Bom de bola. Bom de bola. A chegada do Vinha agora, o Flamengo fica mais forte, Souza. O Flamengo, todo ano que entrar, vai ser o favorito a ganhar tudo. Se vai ganhar ou não, e agora com o Tite ainda, ajeitou a defesa. Ajeitou o setor que mais o Flamengo precisava ser ajeitado, arrumado, que era a defesa. O Flamengo tomava muito gol ano passado. E o Tite descobriu que tem jogador bom no Brasil agora. Agora ele descobriu. Descobriu, né? Descobriu. Demorou, né? Tá dando entrevista elogiando os caras. Nossa! Mas quando foi treinador da Seleção Brasileira, 2 Copas do Mundo, ele não sabia. Que coisa impressionante. Vamos terminar. E o Fla-Flu domingo, professor? É um Fla-Flu para o Fluminense é complicado, porque é um Fla-Flu ensanduichado em uma decisão. O Flamengo parece mais leve, vaias e aplausos à parte, do ponto de vista do jogo fluir. Ontem, bem ou mal, o jogo fluiu. Tanto que a galera ficou irritada, porque diante da fluição do jogo, sem nenhum trocadilho com o Flu, era para ser mais, e era para ser antes. Então, talvez seja a única carga que o Tite tem nesse momento. Ele já teve cobranças maiores, aí nas semanas anteriores, cobrava-se mais futebol. Tem gente muito boa chegando, né? E assim... Vinha já ontem estreou. A questão física, para mim, é muito determinante para esse jogo. Porque eu vou até voltar num jogo Inter e Bolívar, da Libertadores, em que o Kudê até abdicou um pouco das suas convicções para jogar de uma forma mais retraída, pensando nas condições do jogo. Eu não acho que o Diniz vai fazer isso, dentro da estratégia dele. E é um jogo que vai ter uma intensidade muito grande, é uma LDU que a gente vai falar, teve mudança de técnico, uma aposta hoje como treinador, um técnico espanhol. Mas tem boa parte do time titular que ganhou a final da Sul-Americana, 8 continuam no time, 3 saíram. Então, é uma continuidade, vai ser um desafio grande. E a questão dos dias. Então, assim, fisicamente, e para um Flamengo que está jogando bem sem a bola, pressionando, tudo bem, contra adversários tecnicamente inferiores, mas é um Flamengo que tem demonstrado isso, que não era uma marca registrada do Flamengo. O Flamengo do Tite dá sinais de que sem bola vai ter bastante intensidade. Então, para um Fluminense que tem um estilo que desgasta, que vai jogar nas condições em Quito e que tem a questão do calendário, isso, para mim, dá uma vantagem significativa para o Flamengo. A vantagem do Diniz em relação a temporadas passadas é que agora ele tem banco, né? Agora ele tem jogadores ali na reserva muito à altura do time titular. E ele tem usado muito esse time, né? Porque você pode ter, às vezes, um elenco bom, mas esse elenco está sem ritmo de jogo. Não é isso que tem acontecido, pelo contrário. O time reserva do Fluminense tem jogado mais que o titular. O titular jogou pontualmente em algumas partidas, preparando-se que estava para os jogos contra a LDU. E usou essas partidas também como preparação para os jogos contra a LDU. E tem o time reserva. Só que o time reserva do Fluminense, por melhor que seja, enquanto reserva do Fluminense, é inferior ao time titular do Flamengo. É importante que se coloque isso. Ele vai ter que poupar os titulares, pensando, porque é mais importante nessa altura, o título que está na mão, uma possível revanche. De Renato Augusto. Mas tudo do meio para frente. O Fluminense, mas ele tem jogadores para defesa também. Tem um problema na lateral direita, né, porque está machucado o Samuel Xavier, está voltando agora aos poucos. Não, tem reserva, tem menino da base que jogou por ali. E ele pode montar o Manuel, que está voltando agora, depois de uma suspensão por doping. Nossa, o Manuel. Tava lá. Então, não sei se poderia jogar no domingo contra o Flamengo, com o Antônio Carlos, que foi o zagueiro contratado recentemente. Você tem o Alexander para jogar. Você tem, como foi dito aqui, o Douglas Costa. O Renato Augusto, eu acho que deve jogar contra a LDU. Se não, começando o jogo, deve entrar em algum momento da partida. Mas você tem jogadores, o Lima para jogar no meio-campo, o Gabriel Pires, não sei qual é a condição do Gabriel Pires hoje, que foi contratado ao Botafogo. Você tem jogo. Agora, a questão é
não é um time no mesmo nível que o Flamengo tem. Como poderia se aproximar o time titular do Fluminense, já cansado de jogar e muitas vezes vencer o Flamengo e tal. E aí você coloca um nível de disputa, né, muito próximo. O time reserva do Fluminense teria dificuldades, ou terá dificuldades contra o Flamengo, embora isso não signifique nada, né? Pode chegar lá e ganhar o jogo. Claro, vamos fazer uma parada no futebol. Fernando Diniz deve poupar seus principais jogadores contra o Flamengo ou não? André? Assim, eu iria com o time reserva, para ser bem franco, para ser direto. É o título que vale, eu entendo o peso de um Fla-Flu, ainda mais de um Flamengo sedento por um título. O Carioca vale muito importante para um time do tamanho do Flamengo que não ganhou nada na temporada passada, mas pode ser o título da Taça Guanabara, que ainda represente uma situação mais favorável na sequência do campeonato. Mas é o título da Recopa. Você acabou de vir da altitude, um jogo na quinta-feira. Para mim é reservaço, eu iria com o Fluminense. O Prates já concordou, professor? As coisas não são excludentes. É excludente em relação à Taça Guanabara. É um sub-item dentro do Campeonato Carioca. Dá para manter o foco. E na próxima quinta é taça mesmo, então, né, prof? Não tem uma outra, é a Taça da Recopa. Depois pega o Flamengo na curva, lá na frente, no Carioca. Pode ter esse raciocínio. Não, eu acho que eu penso que o Fluminense tem um bom elenco para formar um bom time. Para formar um bom time, por exemplo, com o John Kennedy, com o Renato Augusto. Time mesclado. Não é? Lima. Tem bons jogadores. Douglas Costa, que entrou no Douglas Costa, isso? Quem entrou. Douglas Costa, o atacante Douglas Costa, tem bons jogadores para formar um time. Inclusive, no Brasileirão do ano passado, o Fluminense jogou várias vezes com o time reserva e jogou bem. Essa pontuação da Taça Guanabara, quem deu foi o time alternativo. Os titulares só entraram. Lelê. Eu acho que aí essa questão, e aí é mais o Rafa Marques que sempre lembra isso, eu acho que ele tem razão. Tem uma tradição da Taça Guanabara. Mas aí é uma escolha bem clara. Entre a Taça Guanabara e um título internacional, vamos de título internacional. Não, e até porque com o desgaste do jogo de ontem, da viagem, seria até prejudicial ao Fluminense escalar alguns jogadores no domingo, mesmo que não tivesse o jogo da volta. Porque os caras estão cansados, não vão estar 100%. Então, eu acho que, muito provavelmente, o Fernando Diniz, junto com sua comissão técnica, eles vão poupar quase todos os jogadores, não vão enfrentar o Flamengo. Acredito eu. O nosso Capitão América levantou isso ontem no Linha de Passe, e o Eugênio tem razão. Por paradoxal que pareça, talvez os titulares do Fluminense, por conta desse desgaste, rendam menos até do que alguns jogadores de um time mesclado, ou de um time reserva, como a gente está falando aqui, né? Muito bem, vamos falar então do Botafogo, como eu já tinha... Então é isso aí, nação, mais um vídeo aqui para o canal. O Flamengo encerrou a sua preparação para esse clássico aí diante do Fluminense, domingo às 4 horas da tarde no Maracanã, né? Então o Tite vai ter o retorno hoje, reforços, né, de Fabrício Bruno e Pulgar retorna ao time diante do Fluminense, né? Pulgar estava com uma virose, foi desfalque, no último jogo Fabrício Bruno foi poupado pela sequência de jogos. Então os dois jogadores titulares retornam ao time aí e ajudam o Flamengo aí a conquistar mais 3 pontos aí e, consequentemente, ganhando o jogo aí, a chance do Flamengo conquistar a Taça Guanabara é muito grande, né? O título não é uma coisa tão relevante como antigamente, né? Então, o Tite já definiu o time e já temos a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Fluminense, né? Então, o provável time que o Flamengo vai entrar em campo, né, é Rossi, Varela, Fabrício Bruno retorna ao time, Léo Pereira e Ayrton Lucas, né? Pulgar também retorna ao time após se recuperar da virose. Dela Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, né? Everton, Cebolinha e Pedro. Então essa é a provável escalação do Flamengo aí, né? Que vai enfrentar o Fluminense. Não teve tantas mudanças do Boa Vista para cá. Obviamente só teve 2 jogadores que estão retornando. O Pulgar, porque conseguiu se recuperar da virose. E o Fabrício Bruno, que no último jogo tinha sido poupado normal, ser poupado pela maratona de jogos aí, né? Outra notícia aqui sobre o Flamengo para esse jogo ainda em 3 desfalques, né? O Gerson ainda continua sendo desfalque. Espero que ele já recebeu a alta do médico, mas ainda a situação é delicada ainda. O Alan conseguiu se recuperar da dengue, porém ele ainda está no trabalho de reequilíbrio muscular. E o Davi Luiz, né, ele foi liberado para esse jogo, né? Então o Flamengo liberou o Davi Luiz
para esse jogo diante do Fluminense por questão familiar. Então deve estar acontecendo algum problema na família dele, né? Possivelmente questão de saúde aí, e ele não vai estar apto a poder jogar, né? E obviamente família em primeiro lugar, né? Mas é isso aí, essas são as notícias do Flamengo para poder enfrentar aí o clássico diante do Fluminense, 4 horas da tarde no Maracanã. E meu palpite, tô bastante otimista assim. É um desafio grande o Fluminense aí. Sabemos que o Fluminense é uma pedra no sapato do Flamengo alguns jogos aí, né? Alguns jogos atrás aí, do ano passado pra cá. Então é aquilo. Meu palpite para esse jogo aí é que o Flamengo vença o jogo por 2-1. Não sabemos se vai ser time reserva completamente ou time misto. Possivelmente deve ser time misto. E 2-1 Mengão, acho que o Flamengo vence esse clássico aí e consegue sim conquistar a Taça Guanabara, que é uma coisa irrelevante. Mas é isso aí, tamo junto. Deixe seu like aí, se inscreve no canal, né, para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. E aqui nos comentários deixe seu palpite aí. Qual é o seu placar para esse clássico diante do Fluminense, né? O Fla-Flu 2-1, 1-0, 3-0 Mengão? Então deixe seu palpite aí. Secador, você é secador? 2-0 Fluminense? Deixe seu palpite aí nos comentários. É isso aí. E tamo junto, galera.